o fracasso que a vaquinha do Corinthians, ou melhor, o fracasso que a vaquinha, que a torcida do Corinthians está fazendo para quitar o estádio, deveria servir como referência, mas também um exemplo do que o Corinthians, e aí eu me refiro à instituição, não deveria fazer para pagar o estádio. Na verdade, deveria servir para olhar o que foi feito de errado e olhar para uma referência ao seu lado, de quem está construindo o estádio, está buscando a forma correta de lidar com um valor tão vultuoso, sem que, ao mesmo tempo, isso gere uma dívida para o clube. Olha, eu não estou criticando aqui a iniciativa da torcida do Corinthians, tá? E que para mim ela é muito, poxa, muito interessante, mostra o amor do torcedor pelo seu clube, mas são coisas diferentes que eu estou discutindo aqui. E quando eu falo fracasso da vaquinha, não precisa virem aqui, sabe, os haters, dizer que eu estou falando mal de uma iniciativa legal que já arrecadou 35 milhões em 1 mês e meio. Mas se o propósito era arrecadar 700 milhões em 7 meses e 1,5 milhão em 1 mês, desculpa, 35 milhões em 1 mês e meio, não deve chegar a 25% do propósito. E poxa, vocês vão de convir comigo, aquilo que não chega a 25% de algo que você planejou, você pode até não querer dar o nome de fracasso, mas sucesso não é. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o conteúdo do canal e quer apoiar o canal, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você receba os próximos vídeos. Você vai estar ajudando e muito o crescimento do canal. Tão importante quanto é o like, aquele famoso joinha. Deixa aqui seu like, aquele famoso joinha. É através do seu like que o YouTube entende esse conteúdo como relevante e distribui para um número maior de pessoas. Claro, é através do seu like que esse vídeo pode conseguir um alcance maior e impactar mais pessoas. Se você gostou de algo que foi abordado aqui ou não concordou, não importa. O importante é interagir. Portanto, deixe seus comentários. Através dos seus comentários que a gente pode evoluir a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, com quem você quiser, para que esse debate possa ser gerado de forma saudável sobre um tema importante. E, claro, dá aqui um feedback também sobre o retorno do áudio do vídeo, ok? Vamos lá, gente. Eu estou me referindo, não que a vaquinha do Corinthians não alcançou um valor importante. Claro, em 1 mês e meio, 35 milhões, poxa, é legal, muito bacana da torcida do Corinthians. Mas você seguindo essa projeção, e olha que eu estou sendo otimista, porque esses 35 milhões em 1 mês e meio se devem muito no início dessa campanha. Muitos artistas, pessoas, celebridades, famosas, pessoas com recursos, deram valores bem acima da média, né? Inclusive empresas, já fiz um vídeo a respeito, se aproveitaram dessa campanha e fizeram até um merchan, colocando valores acima da média, mas que era um valor menor do que pagariam se tivesse que pagar pela publicidade com o Corinthians. Ou seja, ainda tiraram proveito disso. Só que essas empresas e essas pessoas abastardas não vão estar contribuindo todas as vezes. Se vocês forem verificar no site oficial lá, que você vê a vaquinha online, você vai ver que existe uma curva descendente de arrecadação. Isso está muito claro. Se a gente pegar o que arrecadou em 1 mês e meio e projetar para 7 meses, você não vai chegar a 25% do valor que se planejou, né? Então não dá para dizer que é um sucesso. Agora, eu acredito que nem a 25% deva chegar, considerando essa tendência de queda na arrecadação. Tanto que a torcida Gaviões da Fiel já deu declaração dizendo que vão fazer campanhas para melhorar o engajamento. Não sou eu que estou falando. Mas o ponto é que justamente isso mostra o quão errado é você fazer um planejamento financeiro para um projeto tão importante sem considerar uma viabilidade econômica e fonte de receitas sustentáveis e confiáveis, né? E aí, quando você vê o Flamengo construindo, ou melhor,
projetando seu estádio, já que comprou o terreno, mas não começou a construção, você vê a diferença de postura e de seriedade em relação ao assunto que as duas diretorias têm a respeito disso. Enquanto a diretoria do Corinthians, de uma forma amadora, não paga o seu estádio e passa essa conta para a torcida corintiana, que aí, claro, de forma passional, mas também amadora, diz que vai pagar uma conta que sabidamente não tem condições sustentáveis de fazer, e toda a ajuda que eles estão fazendo é muito, vamos dizer assim, é muito importante, tem que se reconhecer, mas ainda assim não vai ser o suficiente para quitar nem 25% dessa dívida, o que já é algo bacana, mas não vai resolver o problema. E é esse o ponto. Do lado do Flamengo, você já vê, por mais que o clube esteja com as contas em dias, né, com uma capacidade de arrecadação cada vez mais crescente, você já vê o clube tirando o pé do acelerador em relação às contratações, aos gastos, aos investimentos, com o discurso de que é preciso ter cautela, é preciso ter um projeto de viabilidade econômica para bancar o estádio, sem que isso comprometa o investimento no futebol. Pelo menos esse tem sido o discurso do atual presidente, e também gera assim na gestão antiga, uma gestão muito comprometida com o compromisso ali com a assertividade no orçamento, né, no cumprimento do orçamento. E aí você vê o Flamengo sendo levado de chacota por quem justamente faz o contrário. Recentemente eu vi entrevistas aí no programa da Band, o Fernandinho, jornalista lá que faz o programa, acho que o programa que dá sequência ao do Neto, não sei ao certo, falando que o Flamengo está quebrado justamente porque o Flamengo não está contratando forte como fez em temporadas passadas, e dizendo justamente que o Corinthians é que vem forte. Olha só o contrassenso. O Corinthians, que está dando calote em todo mundo, está pegando transfer ban à torta e à direita, não consegue pagar seu estádio, joga a conta para a torcida que de igual forma não vai conseguir pagar, e o Corinthians ainda assim de forma irresponsável está contratando, falando de Pogba, falando de jogadores super caros. Já o Flamengo, que está com as contas em dias, tudo direitinho, com as receitas cada vez mais crescentes, destacadamente o clube que mais arrecada, o clube com mais pujança financeira, você vê justamente o Flamengo tirando o pé do acelerador, direcionando recursos para o projeto do estádio, procurando trabalhar viabilidade econômicas, fontes e receitas sustentáveis, firmes e viáveis, né? Ao invés de seguir, por exemplo, essa ideia do Corinthians de a torcida vai pagar o estádio, quando na verdade isso é muito amadorismo, longe de ser algo que possa manter o clube numa linha sustentável, numa linha correta, numa linha que vai garantir uma competitividade a médio e longo prazo. Então, você vê no Corinthians algo que dá errado, e você vê no Flamengo, nesse sentido financeiro, algo que é o mais próximo de dar certo. Se vai dar certo ou não, a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser a construção do estádio e o endividamento dele, se vai ficar dentro dos limites de arrecadação do clube. Mas a priori é a coisa certa a se fazer. E aí você vê o quão o amadorismo atrapalha e a falta de percepção da diretoria corintiana de fazer o que é correto, de tentar estancar a sangria, de tentar conter os gastos, de fazer um projeto de equacionamento das dívidas, inclusive a do estádio. Inclusive pode aproveitar aí essa participação que a sua torcida está tendo, porque vamos combinar, 25% que consigo arrecadar nesses 7 meses, ainda assim é algo importante para ajudar o clube. E o Corinthians poderia se aproveitar disso, fazendo um projeto realmente sério, um projeto para equacionar suas dívidas, para dar credibilidade no mercado e aí colocar a casa em dia. Quando eu digo que é um fracasso a vaquinha, de novo, eu me refiro ao propósito. Se você tem um propósito de conseguir 100 e vai conseguir 20, não dá para dizer que é um sucesso, né? Agora, se você tem um propósito de conseguir 50 e conseguir, no final conseguir 60, aí sim é um sucesso, você superou a meta. Quem colocou a barra lá em cima, dizendo que a torcida do Corinthians, que tem o maior, que segundo a própria torcida e a imprensa de São Paulo, que tem o maior engajamento do Brasil e ia fazer acontecer,
Não fui eu que coloquei a barra lá em cima. Como eu já fiz um vídeo aqui, a torcida do Corinthians colocou uma barra que ela não tinha condições de alcançar, de atingir, com uma narrativa que atrapalha da própria imprensa corintiana, ou melhor, da Corinthians Press, né? Não tem a Fla Press que dizem, tem a Corinthians Press em São Paulo, dizendo que a torcida corintiana seria capaz de bancar o estádio. E logo quando saiu essa vaquinha, nos primeiros dias, né, arrecadou valor bem significante, muito em função, como eu disse, dessas doações de empresas que se aproveitaram de merchan, pagariam mais se fossem pagar pela publicidade do clube, então pagaram menos através da vaquinha, mas ainda assim conseguiram fazer um merchan com o estádio corintiano, né? E também pessoas abastardas que fizeram doações significativas em termos de valores mesmo, e também fizeram seu merchan. Isso acabou com que nos primeiros dias o valor fosse lá para cima, e logo ali as pessoas começaram, os ufanistas, né? Ah, olha aí, vai se pagar em menos tempo do que se projetou, e depois houve um decréscimo assim, uma curva bem inclinada para baixo, cada vez mais as arrecadações conseguindo ter um valor menor, né? Já teve-se arrecadações, antes era na ordem de 3 milhões por dia, agora é na ordem de 80 mil, 100 mil, e a curva continua descendente. Então, não deve chegar nem a 25% da meta estipulada. Por isso, nesse sentido, eu digo que é um fracasso, mas é claro que é uma atitude louvável da torcida. Só não é isso que se fala, como muitos falam da imprensa paulista, né, que tem um viés corintiano, fala que a torcida do Corinthians é mais engajada, que é diferente. É igual a qualquer outra. Todo mundo tem um amor pelo seu clube. Não tem nada de mais engajada. E o Corinthians, como eu disse, deveria ter um olhar mais profissional, menos amador, olhar para o que está dando correto e tentar reaplicar aquilo que dá certo com profissionalismo, equacionar as dívidas, controlar os gastos e o que é pior, essa imprensa pró-corintiana, através de uma narrativa que tenta desconstruir o Flamengo como o clube mais importante do país, porque eles não aceitam que seja um clube fora ali da capital de São Paulo, ficam passando um discurso que não ajuda em nada, né? Como eu acabei de citar o exemplo do jornalista Fernandinho, do programa da Band, dizendo que o Flamengo está quebrado justamente porque ele está fazendo o correto. Olha a leitura equivocada que o cara faz. O Flamengo está contendo os gastos, está sendo assertivo, embora tenha receita maior que a do Corinthians, embora o endividamento seja muito baixo em relação ao que ele arrecada, mas ele está contendo os gastos. E o Corinthians estão tomando transfer ban, não pagando ninguém, tendo dinheiro ali bloqueado pela justiça, o Corinthians fazendo o contrário, gastando. E o cara vai lá e diz que o Corinthians tem dinheiro porque está gastando e o Flamengo está quebrado porque está sendo responsável. Olha a diferença de percepção, me diz. Bom, diz aí deixa aqui seus comentários, o que você achou a respeito do vídeo. Claro, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, o famoso joinha e até a próxima.